Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante, inclusive para você que está acima do peso, você que é obeso, não importa o grau. Você conhece o balão intragástrico? Eu vou receber o Dr. Sérgio Barrichello, que é cirurgião. Ele é especialista em endoscopia digestiva e vai explicar melhor sobre esse assunto. Presta atenção, porque pode ser uma saída aí para você. Muito obrigada por ter vindo, doutor. Boa tarde, obrigado. Vamos sentar ali um pouquinho? Com licença. Sabe que ontem a gente já comentou, né? Que hoje o papo era esse, balão gástrico, intragástrico. E as pessoas fizeram muitas perguntas. Tem gente que já conhece, tem gente que não conhece. E o que eu pretendo aqui agora é esclarecer as dúvidas que foram enviadas pela nossa produção. Vamos lá. Primeiro, o que é o balão intragástrico? Bom, o balão intragástrico, ele é uma forma, é um tratamento para a obesidade. E a gente usa uma esfera de silicone para iniciar um tratamento. Esse balão ele é introduzido no paciente por endoscopia, sempre sob visão direta. O médico que está passando o balão vai sempre olhar qual é o caminho que o balão vai fazer até se depositar no estômago. A gente não tem imagens, né? Não? Tem? Tem? na a matéria gente tem a vai- matéria depois para Isso. mostrar, tá? Você falou que é de silicone, então é como se fosse uma bexiga daquelas de festa? Mais Claro ou que menos não isso. colorida? Mais ou menos isso. Acaba Ah. até se tornando colorido, porque ao introduzir no estômago, a gente insufla, ele fica como se fosse uma extensão, uma sondinha para fora da boca do paciente, onde a gente conecta uma seringa e insufla aquele dispositivo com soro fisiológico, na maioria das vezes, juntamente com azul de metileno. Então acaba assim ficando Fica colorido. azul. Ok. Exatamente. Bom, para quem é indicado esse tipo de procedimento? O balão intragástrico, ele tem algumas indicações. Tem as mais clássicas e algumas vindo de um tempo para cá. O que a gente sempre diz, a principal e melhor indicação para o balão, pacientes com IMC, que é o índice de massa corporal, que é uma continha básica feita pelo peso sobre a altura ao quadrado. Peso, você vai dividir pela sua altura Ao ao quadrado. quadrado. Ok, multiplica a altura pela altura. Tá bom? Exato, exatamente. Aí você vai atingir um valor. O valor normal para as pessoas é 25. De 25 a 30 é sobrepeso. De 30 a 35, obesidade grau 1. E assim sucessivamente. Você vai progredindo o grau da sua obesidade. Qual é a indicação? O balão é muito efetivo para pacientes com obesidade grau 1. Grau 1. Essa é uma indicação clássica. Desde os primórdios do balão, essa é a indicação clássica. Para ficar mais claro para quem está em casa, dá para a gente pensar assim, no indivíduo, num homem, vai, de 1,70 m, seria o quê? Quantos quilos a mais? Olha, na realidade, a gente precisaria calcular Mas para assim, ter... um homem com uns 20 quilos a mais do peso ideal, mais Aproximadamente ou menos isso, isso? aproximadamente isso. O IMC, ele não é uma medida totalmente precisa. Aham. Só que é um parâmetro para a gente iniciar essa indicação. Aproximadamente uns 20 quilos acima do peso, o paciente começa em uma obesidade grau 1, Tá. aproximadamente Aí já é isso. um paciente indicado para essa cirurgia. Sem a minha produção dúvida. está me contando que tem um balão aí do seu Nós lado. temos, nós Cadê? trouxemos Que eu aqui quero um balão ver. e deixei escondidinho. Ah, tá aqui. Ó, o balão é essa esfera, ele está Aham. azulado, porque já tem aqui dentro O azul de metileno. o azul de metileno. Esse azul de metileno, ele é colocado, claro. Esse azul de metileno, ele é colocado porque, se porventura, que é uma coisa extremamente rara, ele perfurar ou vazar, o paciente vai fazer vai urinar mais azulado. E imediatamente ele vai perceber. E aí é o sinal que a gente tem que ir lá retirar esse Mas é um balão. procedimento simples. Super simples, como se tivesse sido marcado para retirada mesmo. É eletivo, na realidade nós fazemos isso o quanto antes, mas não é uma coisa desesperadora, nada disso. É bem Voltando ao tranquilo. nosso assunto, então, indicação, primeiro, para o paciente com obesidade grau 1. Exatamente. Depois, nós temos os pacientes super obesos, que são aqueles pacientes que precisam emagrecer para conseguir fazer uma cirurgia bariátrica com segurança. Outra indicação, paciente com IMC acima de 35, que não tem características ideais para uma cirurgia bariátrica e ele também ou se nega a fazer, por uma série de razões. Essas são as 3 indicações mais clássicas. De um tempo para cá, nós estamos vendo que está crescendo a indicação do paciente do sobrepeso.
Que é muito interessante, é um resultado fantástico. Eu estava lendo uma matéria outro dia que as mulheres que engordam muito na gestação, na gravidez, elas estão fazendo essa opção aqui para voltar ao peso. Ok, tem essa opção. Eu ainda dou mais uma opção que emagrece rápido, viu? Dá bastante mamar, amamente muito seu bebê que emagrece rápido, não é verdade? É verdade. Na realidade, nós temos muito casos de gestante que engordaram os seus 25 quilos e não conseguiram perder. Perderam 10. Eu brinco que colocaram no bolso 15. Na realidade, isso é uma coisa muito constante, muito frequente. Elas vêm, nos procuram para fazer algum tratamento. A indicação é muito boa, balão intragástrico. E quanto tempo esse balão fica dentro do organismo? Ele pode ficar até quanto tempo? Esse balão, ele fica de 6, 7 meses. A base que nós usamos para informar são 6 meses. 6 meses, esse balão, o dispositivo fica dentro do estômago do paciente. Após esse período, nós tiramos isso aí. E depois pode recolocar ou não? Nós podemos recolocar. Tá. O balão, o que é um consenso entre os especialistas, a gente diz que dá um resguardo de uns 3 meses aproximadamente, para poder colocar novamente o balão e, a partir daí, contar mais 6 meses. Isso é importante a gente dizer que tem que ter esse período de resguardo, mas é sim possível colocar novamente. Isso é muito factível. Tá. A gente tem uma matéria que mostra uma cirurgia, inclusive é uma cirurgia com a colocação do balão ou é cirurgia bariátrica mesmo? É cirurgia... na realidade, o que provavelmente nós vamos mostrar é uma paciente que nós passamos o balão nela e está em evolução, ainda está no início do tratamento, está numa evolução e está indo muito bem, então provavelmente é o que nós vamos ver. Então eu quero ver essa matéria agora, porque pode ser que a gente tenha outras dúvidas, né? Enquanto isso, você pode participar através do Twitter, do seu e-mail, e a gente continua conversando sobre o balão intragástrico já já. Roda a matéria. Bom, eu vinha num processo assim que emagrece, engorde, fazendo vários tipos de dieta e não tinha resultado. Aí vi outras pessoas colocarem e vi que tinha um efeito bom que eu não tinha conseguido através das outras dietas, né? Aí fui conversar com um médico, ele me explicou direitinho como que era e resolvi colocar. Então a finalidade foi essa, tanto para minha saúde, para me regrar e para a estética também. A perda total de peso durante 6 meses, eles fazem um cálculo, em torno de 20 a 22 quilos. Então eu quero chegar a esse objetivo, até 20, 22 quilos, para mim, eu acho que é ideal. Eu já emagreci 10, né? Em 2 meses, eu tenho mais 4 meses. Eu acredito, com certeza eu vou chegar lá. Então, faço atividade física, faço uma dieta acompanhada com nutricionista. Então, acho que eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Depois de 6 meses, é retirado o balão e você praticamente se reeduca. Eu estou me reeducando. Me alimento de 3 em 3 horas, não tomo líquidos durante a refeição. Não tomo nada gaseificado, refrigerante, né, água com gás. Procuro fazer como ela está me orientando. Você coloca o balão, os 3 primeiros dias você sente um desconforto. Te dá um enjoo. Eu procurei ficar mais de repouso. Você toma só líquido. Então, assim, é drástico. Você está acostumado a comer e de repente você só passa a tomar água ou uma água de coco, né? E tem um pouquinho de enjoo, mas não é nada assim, vou morrer. Mas aí depois você fica pensando, poxa, é só esse período, depois eu vou ficar bem. É legal porque a família me incentivou também, né? E eles estão curtindo muito. Nossa, mãe, você perdeu bastante no rosto, você emagreceu bastante no quadril. Então, assim, dia a dia, eles estão acompanhando comigo, né? Então, acho que é gostoso você ter as pessoas que gostam de você, tá toda hora falando, dando um elogio. Então, a autoestima melhora muito, né? Eu tenho a preocupação de comer menos, que o balão ele ocupa 50% do seu estômago. Então, você diminui
Você não consegue comer mais que 200, que nem tomar um líquido, mais que 200 ml, você não consegue tomar. Se você ultrapassar, você vai se sentir mal, vai te dar mal-estar, pode te dar até vômito, né? Eu não experimentei a ter, né? Eu procurei fazer direitinho, é aquilo lá que deu, eu não vou forçar. E alimentação também, você coloca lá 2 colheres de arroz, uma proteína, um vegetal, é o suficiente para você. E depois dos meses você vai, como eu tenho acompanhamento com a nutricionista, ela vai te liberando para outros alimentos. Eu quero ficar assim para sempre. Eu acho que eu vou conseguir me educar e, assim, lógico, você vai viajar, você vai comer comidas diferentes, mas você tem que ter a consciência de que no outro dia você vai dar uma maneirada, né? Não é que hoje eu vou comer chocolate, amanhã eu vou comer chocolate, eu vou comer chocolate a semana inteira. Então eu vou comer um para me satisfazer, eu não vou me proibir. Não é para proibir de você comer as coisas que você gosta. É você ter consciência que você está comendo hoje, amanhã você não precisa comer, né? E um dia você abusa, outro dia você maneira. Então assim, eu acho que eu tô indo no caminho certo de uma alimentação saudável e me reeducando. Que bacana, Norma, e gostei de você olhando aí a foto do casamento, né? Normalmente a gente casa bem magrinha, né? Eu tô torcendo por você, realmente tá bonita, viu? E mais do que tá bonita, né? Você saber que você tá se cuidando, que você tá protegendo o teu corpo, a tua saúde. E aí quando a gente emagrece, a gente tem mais pique para várias coisas também, não é verdade, doutor? Voltando no nosso assunto aqui, muito bem, do intragástrico, né? Exato. Isso é uma questão de amor próprio, você cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Bom, eu ia falar sobre os valores dessa cirurgia. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Eu queria antes entender que eu vi a paciente contando que nos 3 primeiros dias ela sentiu um certo desconforto. Exato. O que é exatamente que o paciente sente? Muito bem. Assim que você coloca o balão, o organismo precisa ter um período de adaptação, porque afinal de contas, esse balão não é nada pequeno. Ele cabe de 400 a 700 ml dentro dele. Pois então, o que acontece? O paciente... Peraí, só te interromper rapidinho. Essa quantidade vai depender do tamanho do estômago? Mais ou menos isso. Nós mensuramos isso, vendo o tamanho do paciente, o biotipo do paciente. Na endoscopia, na avaliação da câmara gástrica, aí nós conseguimos mensurar e colocar um valor de líquido dentro que seja o suficiente para ele obter o resultado desejado. Ok. Aí você estava falando, colocou? Isso, colocou o balão. Tem que se adaptar. Ele tem uma adaptação, é um corpo estranho que está dentro de você. Mas é uma adaptação que a maioria dos pacientes fazem muito tranquilamente. Os 3 primeiros dias, ele pode sim ter um desconforto abdominal, ter algumas náuseas, algumas vezes vômitos. Só que o que acontece? Antes do procedimento, ele já é informado de tudo isso, passo a passo, e já tem as medicações pré-determinadas para que ele não tenha esse desconforto. Agora, pensando em desconforto, né, como a gente não está falando do balão intragástrico como uma cirurgia, na verdade é um procedimento médico, não tem nem comparação com o pós-operatório de uma cirurgia, Não se compara, de tem forma comparação. alguma. Como você mesma disse, realmente nós consideramos um procedimento endoscópico, não é de fato uma cirurgia. Nós temos sim o acompanhamento do médico anestesista junto, é realizado em ambiente cirúrgico, só que não é de fato uma cirurgia. Não tem cortes, não tem cicatriz, não tem nada. A pessoa entra para fazer o procedimento e sai rapidamente. É como se ela fosse fazer uma endoscopia? Se equivale, sim, a uma endoscopia. E a anestesia é a mesma? A anestesia, inicialmente, para a colocação, a gente usa a anestesia muito semelhante à de uma endoscopia simples. Para a retirada, nós temos sempre uma resolução junto com o colega anestesista para chegar num veredito final. Qual é a sedação, qual é a anestesia utilizada para a retirada? Alguns momentos a gente usa a própria cirurgia, anestesia geral, para fazer essa retirada, que também não tem problema nenhum, porque... bem assessorado com um bom médico, você está em boas mãos, né? Exatamente. Perfeito.
Quanto à parte daqueles sintomas, é facilmente controlável com a medicação. O paciente está preparado, ele não tem dores, ele não tem aquela limitação de movimento como se fosse uma cirurgia, por exemplo. O paciente levanta... Não, nada disso. O paciente acorda no dia seguinte... Vida normal. Vida normal. Alguns têm esse sintoma de náuseas um pouco mais intenso, e que talvez, em algumas ocasiões, impeçam-o de executar alguns tipos de tarefa. Mas, na grande realidade, a princípio é liberado no dia seguinte para fazer qualquer coisa. Pode fazer qualquer coisa. Até atividade física não precisa de uma pausa? Nós sempre aconselhamos, na primeira semana, não fazer atividade física. Tá. Por quê? A ingesta alimentar é reduzida drasticamente. Então, o que acontece? Isso é uma das funções do balão, dá uma saciedade precoce. A pessoa ingere menos calorias, menos nutrientes na primeira semana, não tem como a gente fazer diferente. Então, a gente opta por não fazer exercício porque pode dar fraqueza, ela pode ter um mal-estar no meio de uma corrida, por exemplo. Então, opta-se por deixar a primeira semana para atividades diárias normais, não Perfeito. Atividade física. Tá. Entendeu? Agora a gente precisa de um acompanhamento, né? Um acompanhamento principalmente nutricional, eu imagino, porque Perfeito. a pessoa vai fazer uma reeducação alimentar. Exatamente. Né? Vai caber menos, então tem que comer melhor, não é isso? Perfeito. Isso é muito importante a gente salientar, porque o balão intragástrico, tal como qualquer outro método no mundo, ele não te garante uma manutenção do seu peso após a retirada. Por que ele não garante? Porque ele depende da sua reeducação alimentar. Porque vai caber menos comida, mas se, por exemplo, você resolver que ali sobrou um espaço no estômago e só vai comer hambúrguer, chocolate, batata frita, não adiantou nada, né? Da mesma forma que se você fizesse uma bariátrica. Se você tomar leite condensado, não vai adiantar absolutamente nada. Vai caber o leite condensado numa bariátrica, mas não vai adiantar nada. Com é facilidade. Isso mesmo. Então, o acompanhamento nutricional é fundamental. Mas esse balão dá uma sensação de saciedade. A pessoa não fica com aquele desespero de comer, né? Exatamente. Esse é o maior apoio que nós temos para a reeducação alimentar. Eu chamo o balão de uma reeducação alimentar assistida. Por quê? Porque ele, assim que você coloca, ele tem um peso, você consegue sentir na sua mão, ele tem esse peso, a hora que ele encosta no estômago, ele dá uma informação para o cérebro que tem alimento, ou seja, ele engana o cérebro. Então você passa algumas semanas, 2 meses mais ou menos, com seu apetite inibido. E o primeiro mês de uma forma muito intensa, depois você, junto com a adaptação, isso também vai diminuindo. E o que o balão faz a partir daí? Por exemplo, se você come 2 fatias de pão de forma pela manhã, você vai comer meia e vai achar que comeu as 4. Satisfeito, né? Você entendeu? Então... E aí, se você tem um acompanhamento e sabe direitinho como é que você vai equilibrar aí as fibras, os carboidratos, as vitaminas, você realmente consegue um resultado bom. Aliás, aquela paciente, é Miriam? Norma, ela perdeu 10 quilos em 2 meses, Ela está né? no 2º mês. O que acontece? Ela está seguindo a dieta muito bem. Eu creio que no final do 6º mês ela vai estar 25 quilos mais magra. Perfeito, estou torcendo por isso também. Eu creio nisso. Agora me conta uma coisa, quanto custa? Eu sei que a gente não pode passar um valor exato, porque cada médico é um médico, Exatamente. né? Mas em torno de quanto custa uma cirurgia como essa? Esse procedimento, nós costumamos... Não é cirurgia, né? É um procedimento. O valor que é estipulado para isso aí tem inúmeras variáveis. Primeiro, a equipe multidisciplinar que te acompanha. Nós preconizamos sempre nutricionista, fundamental, psicólogo, fundamental. Tem alguns casos que a endocrinologista é muito importante. Então, isso agrega tudo numa forma de pacote. O local onde a pessoa for colocar, se ela quiser colocar no hospital X, é um valor, no hospital Y é um outro valor. Mas parte de quanto? Para a gente poder abrir aí os horizontes para quem está sonhando com um procedimento desse. Eu posso te dizer que gira em torno de 8, 10, 11 mil reais, mais ou menos. Não é um investimento barato, mas é um investimento muito bom, porque a pessoa, após colocar, emagrecer 20 quilos, a hora que se olha no espelho, ela não acredita que ela é uma nova pessoa, a autoestima aumenta, tudo isso. Então, eu creio que, apesar de alto, é um investimento em si próprio que não tem preço. Aliás, eu estava lendo uma matéria falando sobre
os obesos, né, que tem aquela obesidade mórbida e que precisam fazer uma cirurgia para redução do estômago, mas tem que emagrecer para fazer a cirurgia bariátrica. Então, esse aqui é o primeiro caminho, né? Exatamente. Eu achei muito legal isso, porque aí consegue dar uma emagrecida com mais tranquilidade para encarar depois a cirurgia, na verdade. Um auxílio importantíssimo. Muito bom. Bacana. Eu espero que você tenha gostado do nosso papo e que tenha sido esclarecedor. Conversei com o Dr. Sérgio Barrichello, que é cirurgião. Ele pode falar com você através do e-mail safpacientes@terra.com.br safpacientes@terra.com.br e o site é o www.saf, que é SAF, diagnósticos.wordpress.com, certo? Exatamente. Telefone 5052-1087 aqui em São Paulo. Muito obrigada, doutor. Foi muito bom. Nossa conversa, eu acho que deu uma esclarecida aí para todo mundo, viu? Obrigada mesmo.